que a biodança, né, ela tem um aspecto evolutivo, um aspecto de que está ligado à questão evolutiva, né? E a gente vai hoje olhar um pouquinho essa questão evolutiva dentro da questão da linha da afetividade. É muito comum a gente achar que a afetividade, né, tá ligada a um comportamento humano, né? Que é uma coisa sublime da humanidade, né, que tem a ver, inclusive, com essa capacidade de amar e estar em interação com as pessoas e tudo. Então, olhar a afetividade como algo que não tem a ver com o biológico, mas tem a ver com um fator transcendente, humano, né, como algo, uma característica. ah, Humana por excelência e que isso traria um valor ao humano, né? Como um ser que tem essa coisa do amor, né? Mas a gente pode, hoje a gente vai ver a afetividade, né? Dentro de uma perspectiva biológica, dentro de uma perspectiva evolucionista, e vamos ver que a afetividade, ela é um fator evolutivo muito importante, que é um fator humano, mas também é um fator comum a outras espécies, né? E que ela é uma estratégia, faz parte de uma estratégia de sobrevivência de algumas espécies, né? Então, a afetividade é justo algo que caracteriza algumas espécies, entre as quais há o ser humano. E que para o ser humano, realmente, é um fator de extrema importância, essencial, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa viagem vendo isso, né? Então, primeira coisa que eu tinha colocado há pouco, né? A gente se perguntar, mas será que a afetividade é uma característica exclusivamente humana? E daí vem a resposta que eu já tinha até colocado, né? Que não, que a afetividade é algo que já está presente em outras espécies, né? E ela nasce, né? A afetividade, assim, de uma forma mais explícita nos animais que têm um sistema nervoso um pouco mais complexo, né? E que são animais que precisam de um processo, além do comportamento inato, além daquele comportamento que vem herdado da espécie, né? Aquele comportamento que é fixo, herdado, ele precisa de um processo de aprendizagem, né? Então, a gente sabe que a questão do comportamento nos seres vivos, né, nos animais, ela parte de dois pressupostos, né? Um é o pressuposto daquilo que é herdado, né? O comportamento que a gente chama de inato, aquele comportamento que vem com a espécie, né? Então, que a gente sempre usa o exemplo, por exemplo, das tartaruguinhas, né, que nascem, não tem nem mãe nem pai ali presente, nasce, mas elas já sabem que elas têm que correr lá pro oceano e que depois, quando elas chegam ali, se elas conseguem chegar, né, elas já sabem a direção e tudo, e quando elas sabem, quando elas chegam, no mar, daí elas já sabem o que que elas têm que comer, elas já sabem como procurar comida, isso tudo é um comportamento inato, instintivo e que vai, como tudo que é inato e instintivo, se reforça com a experiência. Então, se a tartaruguinha sabe qual é o alimento que ela tem que comer, sabe o que que ela tem que fazer para buscar esse alimento, na realidade, conforme ela vai buscando esse alimento, mais ela vai ter a capacidade de buscar de uma forma eficaz, né? Então, o comportamento é inato, mas ele vai se reforçando com a experiência. Isso tudo está lá no nosso módulo de psicologia, tá? Dos fundamentos psicológicos da biodança, das bases psicológicas da biodança. Então, quando a gente vai trabalhar, isso está numa palestra que tem a ver com ah, instinto, né? As palestras que têm a ver com instinto. Então, a gente saber que esse comportamento inato, ele já existe, né?
já vem com aquele ser desde o nascimento, mas que ele vai se reforçar à medida que esse ser vai experienciando. E depois tem outro tipo de comportamento, que é o comportamento aprendido, né? Então, mesmo que aquela espécie ela tenha uma habilidade, né, uma predisposição a determinados comportamentos, ela precisa de uma interação com outros membros da mesma espécie para aprender determinadas coisas, né? Então, por exemplo, eu acho que a primeira espécie, as primeiras filo, né, que vai precisar bastante dessa questão são os pássaros, né? Então, os pássaros, eles já têm como comportamento uma predisposição, não um comportamento, uma predisposição em determinado momento da sua vida, né, aprender a voar, mas ele vai precisar da presença de outros pássaros para esse aprendizado, né? Então não é algo que basta ele por si, ele vai aprender, mas ele vai precisar desse estímulo ambiental que é a presença de outros pássaros, né? Então, uma série de comportamentos entre os mamíferos também a gente vai ver que são aprendidos. Então, existe uma predisposição, mas é necessário a socialização contra os membros da mesma espécie para que aquele comportamento ele se desperte e seja que faz com que esse comportamento entre em prática, né? Como, por exemplo, o caso da caça, né? De caçar. Então, a gente sabe que, por exemplo, os grandes felinos têm uma predisposição inata à caça, mas eles precisam aprender com a sua família, com seus pais, né? Não sei, no caso dos leões, com a leoa, né? Todo o processo de caça, eles têm que aprender, mesmo que eles tenham, lá sei eu, o filhotinho, ele brinca de caçar, ele já tem esse comportamento inato, mas ele vai aprender de fato à medida que ele conviva com os adultos e ele vai aprendendo e vai se maturando o sistema nervoso para que ele possa, e todo o procedimento, e toda a observação que ele tem que fazer para poder fazer aquela caça, né? Eu gosto muito de citar um exemplo que acontece na Patagônia, que eu tive a chance de observar, que são das baleias, né? Das baleias, ditas baleias, que na realidade são cetáceos, né? São golfinhos, uma espécie de golfinhos, que é as orcas, né? As orcas da Patagônia, elas têm uma metodologia de caça que é completamente diferente da metodologia de caças de outras orcas, de outras espécies, mesmo que seja a mesma espécie, os grupos de orcas que vivem em outras partes do mundo, eles caçam de uma forma diferente da orca da Patagônia, ali da Península Valdez. Então, essa orca, esse grupo de orcas ali da península, eles têm uma forma de caçar que é se atirar para fora do mar e depois rastejando, né, para voltar com a presa, né? Eles caçam os leõezinhos marinhos. Então, por ser um comportamento que é só daquele grupo, a gente vê que, na realidade, isso foi criado por um determinado grupo em um tempo histórico do passado, e que isso vai passando de geração em geração, essa forma de caçar. Então, existe um processo de aprendizagem, né? O instinto da caça existe, mas como ele vai se expressar e como vai ser feito isso vai depender do grupo onde aquela orca nascer, tá? Então, isso tem a ver com o processo de aprendizado. Todas as espécies, quanto mais sofisticado é o processo de aprendizado, né? Mais essas espécies vão ter a influência do afeto, tá? O afeto é aquele fator biológico que faz com que os pais, né? Os pais protejam os seus filhotes, se interessem por seus filhotes, né? Então, é um fator evolutivo super importante, né? Que faz com que os pais, né? Cuidem das suas crias. Então, isso aparece, a primeira.
vez que aparece na natureza de uma forma bem, bem acentuada é com os pássaros, né? Que ainda tem uma gestação externa dentro do ovo, né? São seres que colocam ovos, mas que cuidam do ninho, eles têm interesse de cuidar com o ninho, protegem o ninho e depois alimentam seus filhotes que já nascem, né? Os pássaros em geral nascem sem condição de sobreviver sozinhos. Então, eles vão ter nos pais, né, esse cuidado para que eles possam depois, né, se desenvolver já fora do ovo, né, e aprender uma série de coisas que não são necessárias para a sobrevivência. Os mamíferos que têm uma gestação interna, então, né, é mais forte ainda esse processo. Quanto maior, né, quanto mais sofisticado é o mamífero, mais ele vai precisar desse período, né, um período longo de aprendizado e de cuidado. Então, os mamíferos têm essa característica, né, de se interessar pelos filhotes, de protegê-los, de amamentá-los, né, de de gerar um aconchego, uma relação. Então, a partir desse aspecto surge também uma coisa bem interessante, que é a brincadeira, né? A brincadeira como meio de um treino para o futuro comportamento adulto, né? Então, através da brincadeira existe o aprendizado. Então, a gente vai ver que esse interesse, né, dos pais pelos filhos, ele é um componente bem importante, né, na, na, na sobrevivência daquelas espécies, tá? E depois a própria relação, o interesse do grupo, a organização do grupo, né? Então, muitas das espécies de mamíferos, elas são grupais, né? Então, essa socialização, ela é uma estratégia de sobrevivência também, onde dividem papéis e o grupo acaba sendo um ambiente protegido para todos, né? A gente poderia dizer que, no caso dos mamíferos, né, a gente tem uma espécie de que os mamíferos em geral eles nascem já com uma certa maturidade, mas não com uma maturidade perfeita. Eles têm que amadurecer fora do útero depois, né? E quanto mais desenvolvida em nível neurológico é a espécie, mais ela vai ter que aprender e mais ela vai precisar de tempo dessa proteção externa, do grupo, dos pais, etc., né? Então, é essencial, né, a presença e o interesse de uns pelos outros, né? Então, se a gente pensar que, em termos de, por exemplo, de comportamento inato dessas espécies, o comportamento inato não é exatamente aquilo que é aprendido, mas sim o interesse, né? Existe nos mamíferos uma predisposição inata ao interesse pelos membros da sua espécie, uma necessidade de grupo, uma necessidade de proteção, uma construção de ambientes protegidos, né? É como que o mamífero precisa de uma ampliação do útero. Para fora das paredes do útero. Depois que ele vem para o mundo, esse útero tem que continuar por um tempo, né? Em, em nível de proteção, de carinho, de contato, de alimentação, né? Então, isso tudo precisa ser facilitado pelos pais e pelo grupo que protege os pais, porque também o que a gente pode perceber é que as mamães, né, que têm os filhotes, elas ficam mais vulneráveis, então elas precisam de uma ação grupal para poder proteger o seu filhote e serem protegidas também, porque ela mesma, como mamãe, fica um pouco mais vulnerável. Isso, claro, vai ter uma variação de espécie para espécie, né? Mas as relações grupais, elas cumprem esse papel também, né? E depois, em algumas espécies, né? A modificação da própria sexualidade
onde existe uma preservação do interesse sexual, né? De forma que machos e fêmeas possam estar por um prazo maior juntos, de forma a gerar esse ambiente protetivo. Isso tudo que eu estou falando, obviamente, para o ser humano é extremamente profundo, é muito forte. Hum? Mas não é somente humano a questão, tá? Então a gente vai ver nos animais especialmente nos mamíferos e especialmente nos grandes mamíferos, então uma tendência, né, à socialização, uma tendência à proteção, uma necessidade muito forte de contato físico, de carícias, de receber o calor do outro, de se aconchegar, de proteger, o abraço, o dormir agarradinho, tudo isso que a gente acha assim, é um comportamento bonitinho, mas ele é um comportamento também muito importante, tá? Para gerar esse ambiente necessário para a maturação desse ser que vem. Depende da espécie, mais pronto, menos pronto para enfrentar a vida, né? Para saber sobreviver, mas que quanto mais complexo é, mais vai precisar dessa extensão do útero para algo mais protetor durante mais tempo. Mais tempo do que simplesmente a gestação e nascer. Tá? Então, a relação das crias com as suas mães, né? Nas espécies de mamíferos, ela extrapola a questão do amamentar, né? Ela é um aprendizado comportamental, é uma extensão uterina, né? E ela é necessária para a maturação motora, psicológica, emocional, cognitiva do filhote, né? A gente vê nos animais que a gente domestica, né? eh, Quem tem animais domésticos, né, sabe que a separação precoce dos filhotes da mamãe geram uma série de traumas nos filhotinhos, né, e que depois vão na vida adulta se refletir em comportamentos alterados, né, daquele animal na vida adulta. Então, essa fase de proteção, que é uma fase estendida pós-útero, ela é essencial para os mamíferos para que eles possam terminar de maturar a sua relação com o ambiente e possam construir os referenciais de relação com o ambiente, né? Então, a gente sempre fala que se esse útero externo, né, ele é suficientemente acolhente, né? Então, isso gera uma relação com a vida de serenidade, de confiança, de autoestima. E quando ele não é suficientemente protetor, então a gente vai gerar comportamentos de ansiedade, de depressão, de desconfiança, de descrença na vida, de violência, né? Uma série de comportamentos que a gente vai ver no ser humano, obviamente, também, mas a gente já pode ver em outras espécies também, quando eventualmente um filhote é separado da mãe por alguma circunstância e não encontra uma substituição suficientemente acolhente e protetora, isso vai ter resposta no comportamento do adulto depois, em termos sempre de inabilidade, inaptidão para o confronto com as coisas do mundo, né? Das vivências do mundo. Então, aqui a gente pode ver que o afeto e o aprendizado estão intimamente ligados, né? Então, através do afeto, né, a gente cria o ambiente necessário para a aprendizado.
e quando esse ambiente não é criado de uma forma suficiente, a gente vai prejudicar o processo de aprendizado. Então, o aprendizado, ele não é algo mecânico, né? Não é algo que se faz simplesmente introduzindo conceitos e comportamentos de uma forma utilitária, pragmática, né? Mas tem todo um encantamento emocional com a vida, né? Que é proporcionado pelo afeto, né? E que dá a chance, né, de que a gente tenha um aprendizado extenso no sentido não de conteúdo, mas em termos de capacidades de se relacionar com o mundo, de estabelecer vínculos, de ousar criar, ousar interagir, dar as nossas opiniões, etc., né? Então, tudo isso que a gente viu desde os pássaros até os mamíferos, então a gente vai ver no ser humano como algo extremamente complexo, né? Porque o ser humano é, entre todos os mamíferos, aquele que nasce em uma situação de maior vulnerabilidade, né? Nós somos absolutamente inaptos à sobrevivência se a gente não tiver alguém para nos cuidar. Mas isso aparentemente parece uma fragilidade, mas é também a nossa força evolutiva, né? Porque isso faz com que a gente seja um sistema muito aberto, cada ser humano seja um sistema muito aberto e muito moldável, né? Então, nós somos a espécie que vai ter uma capacidade criativa e de adaptação mais potente se a gente encontra um ambiente que propicia esse, esse desenvolvimento cognitivo e emocional, né? O problema é justamente a gente conversava sobre a vulnerabilidade do bebê, né? A falta de autonomia do bebê. Então, se ele não encontra esse ambiente favorável, ele fica à mercê do ambiente desfavorável, violento, opressor, e isso produz marcas muito potentes, dentro do seu desenvolvimento, né? Então, eh, talvez uma das coisas mais importantes que a gente tenha em nível de desenvolvimento do ser humano, de refletir, né, é justamente poder ter mais consciência de que essa proteção à vida, essa proteção da primeira infância, essa proteção desses momentos que a gente tem no primeiro estágio da vida são essenciais, né, para a nossa relação com o mundo posterior, né? Que o mundo pode trazer seus desafios num segundo momento, que se a base estrutural inicial for suficientemente boa, a gente vai ter a capacidade criativa, cognitiva e emocional para lidar com as dificuldades. Enquanto que quando essa base não é suficientemente boa, é possível que mesmo as coisas que são muito legais que a vida traga, a gente encare com falta de ânimo, com dificuldade de acolhê-las e dificuldade de vivenciá-las. Quanto mais as dificuldades, né? Dificuldade com as dificuldades, a impossibilidade de criar soluções, né? O adoecer a partir da ansiedade, da impotência diante dos desafios. Então, o bebê humano, ele necessita profundamente, né, desse útero estendido, né? E o útero estendido do ser humano, ele não é um útero simples, né? A gente pode dizer assim que esse útero estendido, ele teria minimamente, né? Mínima das mínimas mentes é durar uns 7 anos, para como base, né? Mínima, mínima mesmo, para que esse pequeno ser mature e tenha condições de criar as suas soluções, de criar sua vida, de ir para o mundo de uma forma íntegra.
Hum? Então, é super importante ter essa noção de que a gente precisa criar esse ambiente protegido, que não significa superproteção, né? Mas significa que a criança sabe que ela pode contar com os adultos, que ela faz parte de um grupo, que ela é apreciada naquele grupo, né? Que ela faz a diferença, que ela conta aquele grupo. Hum? E eu gosto muito dessa foto, né? Porque ela mostra também o contato físico, o quanto esse útero estendido, ele não é apenas um útero protetivo no sentido de estrutura física que se possa dar para uma criança, mas ela é principalmente uma noção de movimento e física, né? Onde a criança ela pode sentir o calor do ser humano, né? Ela pode sentir o calor da pele. A gente tem que ter a noção de que a pele é o nosso maior órgão do corpo, né? O órgão sensorial mais extenso. A gente tem assim terminações nervosas em toda a pele. Então, a carícia, o contato prazeroso, doce, bonito, poético, aconchegante, ele é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional de todo ser humano. Depois, uma característica da nossa espécie que eu acho que é interessante a gente colocar, né, é que, na realidade, esse útero estendido, né, essa suposição do útero estendido é de um autor chamado Axel Montagu, tá, num livro chamado Tocar, né, que a gente tem ali no canal YouTube, a gente tem toda uma eu tenho, acho que são 8 vídeos, não me lembro direito quantos capítulos tem o livro, mas tem capítulo por capítulo a reflexão dos temas centrais que o Montagu aborda a respeito dessa hipótese, da importância do contato e dessa hipótese do útero estendido, tá? Então, o que a gente pode perceber é que sim, a criança, essencialmente, ela necessita desse útero estendido, mas que na realidade nós, como espécie, né, necessitamos sempre desse apoio e desse útero, né? Então, nós, durante toda a vida, necessitamos relações onde a gente se sinta aceito, protegido, acarinhado, a sensação do pertencimento. Então, que isso é essencial para todo ser humano na infância de uma forma muito especial, porque é onde a gente está estruturando a nossa identidade, está integrando o nosso sistema nervoso, mas depois, durante toda a vida, a gente necessita esses fatores, né? E, e isso se desenhar de uma forma bem forte dentro da questão do pertencimento, da sensação de pertencer, né? Então, por que que a sensação de pertencer é algo tão importante, que faz tanta diferença e que às vezes a gente se submete a coisas, que a gente não gosta para se sentir pertencente, né? Porque na realidade é essencial, não é algo superficial isso, é essencial. De alguma forma, a gente precisa sentir que pertence a um grupo, é uma questão instintiva, básica, inata no ser humano, né? Então, a sensação de pertencimento. O que a gente pode pensar a esse respeito, né, para tornar as nossas relações mais saudáveis, né, é que a gente não precisa pertencer a todos os grupos e a todos os lugares, nem necessita que todo mundo nos aceite e que todo mundo nos ame e que todo mundo nos admire, né? A gente precisa de algumas pessoas que tenham um vínculo respeituoso e afetivo com a gente e que a gente possa sentir que pode contar
com algumas pessoas, não precisa ser todo mundo, né? Não precisa ser uma admiração total de todos e nem mesmo esse afeto quer dizer que a pessoa, que não exista conflito entre as pessoas que a gente ama ou que exista uma aceitação plena sempre, né? Então, os conflitos sempre vão existir e nem sempre a gente vai ser aceito 100% da forma como a gente é, né? Mas sentir que existe esse acolhimento, esse respeito em algumas relações, né? Em alguns ambientes grupais e que seja isso muito significativo e a gente possa sentir que pode contar com aquelas pessoas realmente, isso é muito, muito, muito importante e seria importante se a gente pudesse construir isso de alguma forma na nossa vida, né? Eu vejo que, como a nossa cultura é muito individualista, né, acaba que a gente vai deixando isso como se fosse algo superficial e não muito importante, né? Pensando sempre numa coisa imediata, no sentido de que a gente pode se validar através do consumo, através das redes sociais, através de uma resposta que vem do mundo em nível de status, de padrões culturais, mas isso jamais é satisfatório num ponto profundo, né? O satisfatório num nível profundo, ele existe quando a gente pode realmente sentir que algo, que a gente faz parte de algo que nos protege e onde a gente é importante para proteger também, né? Então, esse fazer parte é essencial. Ó, estamos hoje no Capuchinhos, aqui pertinho da igreja, e a gente está ouvindo os sinos, tá? Bom, então, eu vou tomar um golinho de água enquanto toca os sinos aqui, só um pouquinho. Então, a gente tem dentro da biodança, né, dentro do modelo teórico de biodança, um elemento que fala muito de tudo isso que a gente está, né, conversando, que é a regressão, né? Regressão em biodança, como a gente já sabe, né, não significa uma regressão por faixa etária, não significa um método de ir ao encontro de fatos que já aconteceram na nossa vida, não significa nada disso, né? Ou mesmo não significa regredir, retroagir a um estágio de desenvolvimento anterior para compensar alguma falta do momento presente, como é comum acontecer, por exemplo, em crianças, quando nasce um irmãozinho, que a criança já estava controlando os esfíncteres e, de repente, volta a fazer xixi na calça, tá? Então, isso dentro da psicologia a gente vai chamar de regressão. Tem a ver também, mas o que Rolando Toro vai colocar é que todos nós necessitamos, né, voltar a esse útero, entre aspas, em todos os momentos da nossa vida. Então, o que a gente chama de regressão é a volta, né, a uma sensação de acolhimento, de repouso, de proteção e de calor, né, que nos faz com que o nosso corpo se regenere. hum? Isso acontece todos os dias quando a gente dorme, se a gente tem um bom sono, né? Se a gente tem uma cama gostosa, se a gente pode estar pertinho de alguém que a gente gosta também, mas mesmo aqueles que dormem sozinhos, né? Quando a gente tem uma boa noite de sono, que nossa caminha é gostosa, que o ambiente onde a gente está é protegido,
a gente já tem um processo de recuperação de todas as coisas estressantes que a gente passou no dia, então tem uma renovação celular, né? Quando a gente sente que que está num ambiente que é protegido, num ambiente ou que as nossas relações, né, formam esse ambiente protegido, a gente está favorecendo a esse processo de renovação orgânica, né? É interessante, né, que lá nos primórdios, lá na origem da nossa espécie, né, os grupos, né, os grupos nômades, eles caminhavam juntos e depois dormiam juntos, né, dormiam próximos, existia uma coisa coletiva do dormir. A gente ainda vai ver nas sociedades caçadoras, coletoras que existem ainda hoje, né, ainda alguns grupos que têm essa coisa de dormirem muito próximos, de estarem muito próximos para as refeições, né? A presença muito marcante da comunidade como algo vivo, presente, né? Então, essa coisa de se reunir ao redor do fogo, né? O contar histórias ao redor do fogo, tudo isso vai gerando essa sensação de acolhimento e que faz com que a gente se distensione e possa realmente relaxar, se recuperar, né, profundamente. É interessante ver que hoje, né, na forma como a gente se organiza socialmente, dificilmente a gente tem essa experiência do dormir coletivo, né? Quando eu fazia viagens com grupos e a gente ia fazer, digamos, alguma coisa como o Caminho de Santiago, ou algum curso onde a gente dormia todos na sala, né? Em colchõezinhos enquanto estava fazendo o curso. Eu acho que vários de vocês passaram por essa experiência, e se dormir junto, né? Às vezes tinha alguém que roncava, que atrapalhava, mas existe, ao menos para mim, né? É uma coisa subjetiva minha, mas eu gostaria de partilhar com vocês que eu tinha essa sensação sempre tive nessas circunstâncias a sensação assim de um acolhimento grupal, né? De estar numa circunstância muito de acolhimento que na realidade a gente pode talvez até dormir muito profundamente nessas situações dentro dessa sensação de proteção. A gente pode dizer que a origem da nossa espécie, essa situação, ela é uma situação ancestral muito potente, né? E que hoje a gente raramente tem essa experiência, né? Geralmente a gente dorme cada um no seu quarto, no máximo a gente partilha com uma pessoa, né? Ah, a cama ou o quarto, o ambiente, né? Então é raro a não ser, claro, que em situações de vulnerabilidade social, que existem também situações onde as pessoas vão partilhar um ambiente, mas nem sempre de uma forma favorável e qualificante, né? Às vezes de uma forma bem precária. Mas digamos que essa experiência primeira, ancestral, e que era de uma proteção e de uma qualificação, de uma coisa muito necessária, isso está muito nas nossas células, né? Muito na nossa origem. E muitas vezes aí nos nossos quartos, nesse momento de recolhimento que nós temos, né? Quem já não perdeu o sono, né? Porque tinha algum conflito ah, ah, que ficou em aberto do dia, né? Alguma coisa relacional, alguma raiva, alguma incompreensão, alguma situação constrangedora que fica girando na cabeça enquanto a gente vai descansar, né? E que nos impede de descansar, nos impede de ter esse repouso
e essa renovação orgânica. Então, eu acho que isso fala um pouco da importância do acolhimento, da importância de a gente se sentir parte, né? Toda vez que isso está ameaçado de alguma forma, faz com que a gente não consiga entrar nesse processo de renovação. Então, mesmo que a gente não tenha tão presente na nossa cultura hoje esse acolhimento grupal presente, né, de ancestral, mesmo assim a gente tem ecos disso dentro da nossa cotidianidade, né? É como que o grupo não está ali presente, mas ele está de alguma forma presente. Quando está tudo muito acolhido e muito ah, nós nos sentimos embalados pela comunidade a qual a gente pertence, existe uma serenidade, um sentimento de paz, e quando existem conflitos e medo de perda, medo de exclusão, isso interfere nessa capacidade de renovação. Então é interessante ver que mesmo que não exista essa presença ali, né, as pessoas estão presentes da mesma forma, né? Então, uma das questões que são super importantes nesse todo esse processo, como eu já tinha dito, é a própria carícia, né? A capacidade de contato físico. Então, eu coloquei para vocês o quanto é importante, né? Isso para o bebê, mas a gente, na realidade, precisa desse contato durante toda a nossa existência, né? Então, quando a gente não recebe esse contato, passa a viver, né, como adulto, cada vez mais afastado do contato, ou mais desconfiado do contato, né? Ou mesmo quando na vivência infantil esse contato é feito de uma forma desrespeituosa, ou uma forma impositiva, desagradável, né? Isso vai gerando uma situação de tensão, né? É uma tensão que vai influenciar no nosso movimento, na nossa percepção corporal, na nossa autoestima, na nossa autoimagem. Então, é fundamental a carícia. E a gente vai ver em termos evolutivos, né? Então, que se a gente vai pegar lá a partir dos pássaros, né? Então, como o ninhozinho ele já tem esse contato, né? O quanto que para os mamíferos é essencial o contato físico, né? E para a nossa espécie, uma espécie que é uma espécie que não tem pelos, né? Então a nossa pele é direto, assim, o contato é direto com a pele, e isso nos traz mais ainda a necessidade desse calor que vem através da carícia, do contato, né? É importante perceber que a carícia, a gente já tinha falado isso quando conversou a respeito de carícias, né, em outros módulos, a carícia, ela é algo que tem uma intenção, né? Então, existe uma intencionalidade na carícia no sentido de uma presença na carícia, né? Essa intencionalidade, ela não tem a ver com a utilização do outro através do contato, tá? Existe a carícia, que não é carícia, né? Que é o toque intencional na forma de roubar algo do outro, tá? A gente já sabe disso, né? E é muito importante a gente estar atento a essa questão que tem a ver com o abuso, né? Mas o que a gente tem que aprender dentro da biodança, que a gente procura, né, trazer, é que nem todo contato é abusivo e que o contato é essencial, que nós precisamos de contato, né? Então, nós somos uma espécie pelada, né, que tem na pele uma receptividade que é fantástica, né? E que a gente precisa, a gente se sente amado através do toque, através do abraço,
através do calor do corpo. Uhum. Existe uma forma de fazer carícias e que passa a linguagem da carícia, né? Então, através da forma como as pessoas nos tocam, a gente pode perceber afeto, amor, mas também a gente pode perceber intenções que não são aquelas que a gente gostaria, ou mesmo até a violência, através do próprio toque. Né? Então, a carícia, ela existe quando existe presença de quem toca, relação em feedback e acolhimento no contato. Então, a carícia, dentro da nossa cultura, ela muitas vezes, e algumas pessoas hoje até falavam, né? Por que que às vezes as pessoas não querem fazer biodança porque vai ter o contato e que esse contato é sempre visto como uma coisa negativa, né? É porque na nossa cultura a gente associa o contato à sexualidade e associa a sexualidade com uma coisa de utilização do outro, associa a sexualidade ao abuso. Então acontece, associa o contato ao abuso, o toque ao abuso, a carícia ao abuso, né? O abuso é uma distorção da carícia, né? É onde existe uma perda do contato com o outro, uma perda do vínculo, uma utilização do outro, né? Como um objeto, né? E na carícia existe um reconhecimento e uma relação profunda de presença marcante e amorosa na vida das pessoas, um dos outros, né? Então, por isso, a carícia tem uma linguagem e uma profundidade que necessita, nós temos o potencial da carícia, né? A necessidade e o potencial de fazer carícias é um comportamento inato, mas ele precisa ser aprendido. Ele tem um aspecto que necessita ser aprendido. Assim como os pássaros têm que aprender a voar, nós temos que aprender a nos expressar através da carícia. Agora, dentro de uma cultura que vê sempre a carícia como algo abusivo e algo perigoso, acaba que a gente não tem a oportunidade de aprender a melhor forma, a mais bonita, a mais poética e a mais amorosa de trazer a carícia para o nosso cotidiano, que é essencial, que é algo de um nutrimento muito profundo. A certeza de ser amado vem muito de uma carícia feita com extremo vínculo, extrema ressonância, extremo uma presença e relação de respeito, né? Então, é muito importante desenvolver bem essa questão, né? De uma forma muito progressiva nos nossos grupos e resgatando essa essencialidade da carícia, né? Algo tão importante. O Montagu, no livro Tocar, né? Ele vai expressar essa questão do ponto de vista de que ele diz que a gente, muitas vezes, as pessoas vão se envolver em vínculos sexuais simplesmente para serem tocadas, né? Que a necessidade de ser tocada é tão grande que muitas vezes as pessoas entram em vínculos que não entrariam normalmente simplesmente para serem tocadas, que é tão importante, né? E que as pessoas têm tanta carência do toque que elas criam situações para serem tocadas, né? Então, é bem interessante a gente poder perceber isso, né? E que às vezes a própria violência, né? O estabelecimento de relações violentas tem a ver com a certeza de existir, né? A certeza de que estou sendo visto, mesmo que provocando uma reação
de violência ou sendo vítima de uma relação de violência, é melhor do que a sensação de não ser visto, não existir, não ser notado, né? Então, a gente, às vezes, por uma distorção da questão do afeto, a gente se submete a coisas terríveis, né? Então, seria muito importante que a gente pudesse ter esse ambiente onde a gente pudesse cultivar a carícia de uma forma positiva, respeitosa, em feedback e reconhecendo a importância do acariciar dentro da nossa vida afetiva. Então, uma das formas, né, que são muito característica da nossa espécie como essa relação de útero estendido e de potência de proteção afetiva está nas relações parentais, né? Ou seja, nas relações dessa família próxima, que pode ser pai, mãe, tio, tia, avô, avó, né? Esse núcleo básico, né? Que vai nos trazer a base afetiva para as nossas relações, né? Então, esse núcleo central, ele é muito importante, né? A gente poderia dizer que esse núcleo que a gente chama de família, né? Ele é um núcleo essencial, uma forma de organização da nossa espécie muito importante, né? Porque ela é o local onde esse útero estendido vai se formar, né? É o primeiro local, né? Então, por isso, as famílias, né? eh, são um ambiente muito importante, né? E um ambiente onde a gente teria que ter a possibilidade de proteger e de criar um ambiente eh, onde todos os envolvidos se sentem protegidos, né? E onde todos os envolvidos possam colaborar e todos os envolvidos possam proteger e acolher uns aos outros, né? Então, a gente sabe que na nossa cultura nem sempre é assim, né? Muitas vezes as famílias se constituem por relações de poder, relações, de submissão e de autoridade, né? E isso atrapalha nesse aspecto harmônico e acolhente que pode existir dentro, das relações entre essas pessoas, né? Então, o cuidar de uma relação harmônica dentro da família é muito importante, tá? Me entendam aqui que eu não estou dizendo que isso significa papéis fixos de qualquer parte das pessoas participantes, né? Por que que eu estou frisando isso? Porque é delegado muito para as mulheres, né? As tarefas de casa, as tarefas de cuidar dos filhos, as tarefas de tudo, né? Da composição afetiva da família e tudo mais, e isso faz com que exista uma sobrecarga que acaba muitas vezes sobrecarregando a figura da mulher, né? Então, é muito importante que não confundir essa questão da importância da família com a importância de cumprir papéis sociais pré-determinados, tá? Não é disso que eu estou falando, né? Mas sim, eu estou falando de uma relação íntima entre pessoas, né? E que existe uma mútua ajuda nessas relações que é muito importante a gente saber cultivar, né? Outro componente, assim, de núcleo afetivo são as relações de par, né? Aqui, relações de par não significa necessariamente uma relação de par tradicional, homem e mulher, mas são as relações que envolvem a sexualidade e a afetividade, né? Independente de gênero, tá? Então, são essas parcerias de longo prazo que se estabelecem entre duas pessoas, né? E que visam
não somente, né, tem como princípio, como mote, não somente a sexualidade, mas um vínculo afetivo de uma duração maior, né? E a gente estava conversando a respeito disso anteriormente, né? O quanto as relações ah, ah, afetivas em longo prazo, né? Elas envolvem também uma flexibilidade e uma fluidez, né? Então, muitas vezes a gente vai encarar como liberdade, né? A, a coisa de eu fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e não se trata disso nas relações, né? As relações compõem uma flexibilidade, uma coisa como a gente faz na dança, nas sincronizações rítmicas, né? Onde a gente, ou melódicas, onde existe a dança de um, a dança de outro, mas existe a terceira dança, que é a dança daquela relação, né? Então, acho que a biodança, ela nos ensina isso profundamente. E a relação de par, né? Ela é um núcleo ainda mais, um núcleo afetivo ainda mais profundo, né? Porque ele é um núcleo de cuidado básico entre duas pessoas e que pode derivar, né, para a criação de uma família, para a criação de um núcleo um pouco maior, né? Então, as relações de par são relações afetivas, sensuais, né? E que são extremamente complexas e são um aprendizado profundo, né? Para a nossa existência. Algumas podem durar muito tempo, né? Muito tempo, serem muito flexíveis e muito fluídas, por isso dura muito tempo. Algumas podem durar um pouco menos, né? Mas elas têm alta validade enquanto elas duram, né? E a gente sofre com a questão de de um padrão cultural e normativo, né? Que diz que as relações de par devem ser entre homens e mulheres e que essas relações de par têm que durar para sempre. Tá? Isso é um padrão cultural normativo, mas que não significa que tenha que ser assim, tá? Pode ser assim, mas não significa que tenha que ser assim. Pode se dar de outras formas, tá bom? Então, outra questão bem importante da afetividade, né? E que talvez seja um elemento de transcendência muito interessante da afetividade é a amizade, né? A amizade, ela ocorre naquelas relações onde o vínculo ele se dá pelo interesse, por uma comunhão que supera, que não tem a ver com a questão genética, né? Não tem a ver com algo prévio, como uma relação familiar, como uma origem, né? É um vínculo que se cria a partir de algo absolutamente desinteressado, né? E que se cria principalmente a partir de um afeto, de um interesse, de algo uma comunhão, um comungar de algo que transcende o aspecto pessoal e que a gente encontra a ressonância no outro, né? Então, as relações de amizade, elas são relações pautadas principalmente pelo respeito, são, em geral, relações muito duráveis, né, que atravessam longos períodos da vida. Isso não significa que a gente tenha que ver toda hora o nosso amigo, mas tem um vínculo, tem algo que não se apaga com o tempo, né, e nem com a distância física. hum, E e é algo que tem como base não um interesse ou algo, uma segunda intenção, né? Então a gente está muito
acostumado na nossa cultura a perceber as relações como algo utilitário e de confirmação, né? Então, eu vou assim, me sentir bem se eu tiver vários amigos, muitos amigos, infinitos amigos, né? E que hoje em dia aparece sobre a forma dos seguidores, né? Então, a pessoa tem assim, a sua rede social e quer ter milhares de seguidores, quer ter não sei quantos mil amigos, né? Mas essa amizade, entre aspas, não é uma amizade realmente, né? Então, o que a gente fala por amizade é esse vínculo profundo, de coração, né? Que a gente poderia utilizar até a palavra alma metaforicamente, né? Onde existe um padrão de ressonância muito profundo com o outro e uma relação de respeito profundo, de um se irmanar que vai além da questão do sangue, né? Então, dentro da nossa cultura, a questão da amizade ela é vista como algo bonito, algo interessante, mas não é muito cultivado, né? Porque para amizade existe, é necessário uma atenção, é necessário dar um tempo, né? É necessário construir algo. A amizade é algo que tem que ser nutrido. E isso, dentro da nossa cultura, é visto muitas vezes como perda de tempo, né? Então, a nossa cultura é utilitarista, né? E a nossa cultura vê esse tempo dedicado à amizade, que é um tempo sem tempo, um tempo que não tem um propósito concreto, efetivo, como uma perda de tempo, né? E é uma pena isso, né? Porque, na realidade, a amizade é um dos valores mais lindos que um ser humano pode ter, né? E se trata dos vínculos mais poderosos que a gente pode construir, né? Então, a amizade é algo que na biodança a gente vê, a gente tem uma dança específica da amizade, né? Eu quero até no próximo encontro, mesmo que a gente vá estar trabalhando mais sobre a questão da criatividade, eu quero trazer essa dança para que a gente possa vivenciar, né? Porque ela é muito importante, né? Muito importante para para a nossa cultura, para o momento que a gente está vivendo, né? É interessante a gente perceber que a visão que a gente tem hoje, né, da nossa cultura de amizade, muitas vezes ela está distorcida por uma visão utilitária. Ah, eu vou me aproximar, de tal pessoa porque eu posso ter essa e essa e essa vantagem. Se eu não tenho nenhuma vantagem, então eu não me aproximo, né? É uma visão utilitarista essa, né? E a amizade, ela não se constrói dessa forma, não é uma visão utilitária, é uma visão de vínculo mesmo, né? É um processo de vínculo profundo. Então, é muito importante a gente trabalhar essas questões com os nossos grupos, né? O de retomar, o valorizar a amizade e o valor do cultivo desse tipo de vínculo, né? Que ele possa superar essa visão utilitária do ser humano, né? Como algo, o que que eu vou ganhar com essa relação, né? Que eu possa realmente nutrir a relação a partir do valor que ela tem em si, né? Existe um valor em si naquela relação e não por alguma vantagem, alguma coisa que possa me beneficiar. É muito importante a gente resgatar esse reconhecimento. Depois, o valor da comunidade, né? Então, a comunidade como. ah, Claro que nas nossas origens, né, existe uma questão de território, né? Então, nas nossas origens, que é uma origem de grupos, pequenos grupos nômades, né? Então, a referência que a gente tinha era a tribo, né? O pequeno grupo que caminhava junto, ou depois dentro da agricultura, aquela pequena comunidade
né, que se formava e que de pessoas conhecidas, pessoas com as quais a gente convivia. No caso das grandes cidades, a gente tem uma super, como se tivesse a comunidade tivesse crescido tanto, tanto, tanto que a gente entra numa questão muito triste que se chama anonimato. Então, a gente pode viver no meio de milhares de pessoas e não e não conhecer nenhuma delas, né? E realmente ser invisível para as pessoas, né? Então, o resgatar o sentido de comunidade é algo muito importante, né? E eu particularmente acho que hoje o sentido de comunidade ele se dá de uma forma um pouco diferente do que nos nossos ancestrais, né? Ele se dá por vínculos que se constroem em cima de atividades, em cima de interesses em comum, né? Mas sendo algo que não tem uma conotação territorial tão precisa, né? ah, a gente precisa aí nutrir esses vínculos, reconhecê-los, né? Então a gente volta um pouquinho para a questão da amizade, né? E amplia isso um pouco no sentido de se reconhecer como participantes de uma comunidade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho, por exemplo, quando teve aqui no sul, né, a questão da enchente, onde a gente vai ia se reconhecendo em pequenos grupos, né, ia fazendo um trabalho de mútua ajuda nesses pequenos grupos aos quais a gente pertencia, porque a cidade, diante do anonimato, desses, desses milhões de pessoas que vivem no mesmo território, né, que gera uma coisa de anonimato mesmo, de a gente não conseguir perceber exatamente nem às vezes quem é o nosso vizinho de porta, né? É importante resgatar esses vínculos territoriais também, tá? Eu não estou falando que não, mas é importante também a gente reconhecer o vínculo que se forma em cima de coisas em comum que a gente tem com pessoas que às vezes não moram na mesma região que a gente, né? Então a gente tem aí duas dimensões, que é o território, né? Que é a pequena comunidade da qual a gente faz parte, que seria lindo se a gente pudesse resgatar, né? Em centros urbanos muito grandes, às vezes isso é bem complicado de se fazer, mas seria muito interessante. Mas também tem os círculos de interesse em comum que podem se alargar, né? E aqui dentro uma visão sistêmica, porque para cada grupo de interesse em comum sempre tem, por exemplo, pessoas que participam de mais um desses grupos e fazem diálogo e conexões entre eles. Então, criando um sistema que vai aumentando, né, de conexões, cada um no seu núcleo, mas que estende, né, conexões para outros núcleos, formando um sistema comunitário. Né? Então, é bem interessante poder reconhecer quais são as comunidades às quais a gente faz parte, quais as conexões que existem entre essas comunidades, né? Uma comunidade que se fecha em si, não abre esses vínculos, não estende os braços para outras comunidades, é uma comunidade que não dura muito, né? Ela se torna muito rígida. Então, é importante as duas coisas, a gente poder reconhecer a nossa própria comunidade ou as nossas próprias comunidades e também ser capaz de fluir, de ser permeável com outras, estabelecer diálogos, né? Dentro da nossa vivência com a biodança, a gente pode dizer que a própria biodança forma uma comunidade, né? E que seria muito interessante se a gente pudesse estabelecer vínculos com outras comunidades, né? Que têm diálogos semelhantes, que têm coisas em comum, né? A gente tem coisas a contribuir e outras pessoas, outras comunidades teriam coisas a contribuir com a gente também. Então, o que a gente está tratando aqui é a superação do individualismo, né? Então, a forma como a gente se organiza socialmente, né? Ela está muito centrada sobre o indivíduo, né? E sobre o ganho que esse indivíduo pode ter, né?
é muito, se constitui em algo muito autoafirmativo, né? Então, a busca de autossuperação, de autovalorização, né? Ah, ah, muitas vezes dentro de algo muito artificial, como eu falei antes, número de seguidores, né? Ou capacidade de me superar e de crescer infinitamente, né? S- eh, em termos de rendimento, em termos de tudo que eu faço ser algo que eu vou mostrar para o mundo, né? Então, isso é uma característica, um sintoma de uma sociedade que é muito centrada sobre o indivíduo, sobre o individualismo, né? Então, o que eu estou falando aqui em termos da questão da afetividade, né, é que nós, seres humanos, somos seres gregários. Alguém falou essa palavra, né, gregários, eu achei bem interessante trazer esse, que é o instinto, né, instinto gregário. Então, é muito importante para a gente superar a questão de estar só no mundo, né? E estabelecer essa teia de contatos que nos é formador. Não porque isso é útil, porque é importante para o indivíduo, mas porque somos um grupo, somos uma coletividade, né? Então, poder vivenciar essa dimensão coletiva é muito importante, muito, muito importante. E isso, né, uma das questões que são básicas para que a gente possa vivenciar essa questão do coletivo e de superação do individualismo é uma abertura ao que é diferente de mim, né? Ao que essa busca constante de autoconfirmação a partir daquilo que é igual a mim, né? Então, na realidade, na nossa cultura existe uma forte tendência, né, a que a gente viva em pequenas bolhas, né? Que essas bolhas que ficam uns de acordo com outros, uns pensam muito parecido com os outros, e o que é diferente é descartado, né? Então, a, a, a proposta é poder conviver com a diversidade, né? Poder conviver com a diversidade de comportamento, a diversidade de pensamento, ah, e construir diálogos, né? Construir diálogos entre pessoas que são diferentes, mas nem por isso devem se odiar ou lutar umas contra as outras, né? Então, construir uma sociedade onde é possível, né, várias formas de ver o mundo, várias formas de ser no mundo, várias formas de construir cultura, de ser, né? Então, não só tolerância, maior tolerância, mas também a maior comunicação, estender, né, esses, estender essas pontes, né, entre aquilo que sou eu e aquilo que é o outro, né? E estender também essas pontes, não só em nível de indivíduo, mas em nível dessas pequenas bolhas, esses pequenos grupos fechados, que necessitam, né? A gente necessita esse contato com o diverso.